O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, galerinha do quarto ano! Voltamos para o nosso segundo momento de matemática aí na sua telinha. Eu sou a professora Aline Gack e juntinhos teremos mais uma aula de matemática maravilhosa. Logo após, claro, a nossa aula de história com o professor Seba e a professora Fran, também muito boa. Agora a gente termina o quarto ano com matemática, certo? Quero dar as boas-vindas nesse nosso retorno a todos os alunos do quarto ano que estão aí sentadinhos nos assistindo, aos pais e responsáveis que também acompanham as nossas aulas aqui. E, claro, aos professores, né, que estão se esforçando tanto, batalhando tanto, para levar um pouquinho de educação a todos os nossos alunos aí do quarto ano. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem muito a aula, porque a aula é feita para todos vocês que estão aí nos assistindo, certo? E aí, eu tô sempre ali nas redes sociais, certo? Acabou a nossa aula, fui lá dar uma olhadinha nas redes sociais. Se vocês estavam usando a nossa hashtag Detetives do CMSP, se vocês tinham entendido o conteúdo da nossa primeira aula. E olha, fiquei muito feliz, porque primeiro vocês estão usando a hashtag, é óbvio, e claro, vocês estão compreendendo o conteúdo relacionado à igualdade, à equivalência, e estão realizando as atividades. Então, maravilhoso, certo? E essa semana é assim. Essa semana a gente vai trabalhar todos os mistérios da matemática. Fechou? Por isso, o título da nossa aula é... Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá? Título da nossa aula, Detetives da Matemática, parte 2, ok? E qual é o objetivo? Determinar o elemento desconhecido que torna verdadeira uma igualdade, ok? Então, voltaremos a falar de equivalência, voltaremos a falar de igualdades. Esse é o assunto também do nosso segundo momento de aula. Certo, pessoal? E aí, alguns professores falaram assim, né? Lá na nossa primeira aula. Professora, qual é a página, qual é o livro que você está usando? E não, galera, nessa nossa primeira semana, essas aulas são aulas autorais. Elas vieram desta cabecinha aqui, que vos fala, certo? E então, claro que vocês vão encontrar exercícios muito parecidos no EMAI. Logo mais eu dou a dica, dou a página lá, que vocês vão encontrar exercícios bem parecidos, ok? Mas as aulas em si, o conteúdo em si, foi tudo bolado pela professora Aline. Fechou? Então acompanhe a aula, preste atenção, pare um momentinho agora e me ouça, que eu tenho certeza que você vai compreender, certo? E antes da gente começar, né, o conteúdo propriamente dito, quero dar também as boas-vindas ao Andrei. Olá, Andrei, estava com saudade também de você, tudo bem? Você está preparado para essa aula de matemática? Olha, tá arregaçando as mangas, quero ver, hein? Então, bora trabalhar. Já que ele arregaçou as mangas, ó, bora trabalhar, vamos lá? Então, vamos. E aí, tem uma situação, um problema para vocês. Dá uma olhada. Em uma aula de matemática, a professora do quarto ano sugeriu que os alunos calculassem a operação abaixo. Dá uma olhada na operação. A operação é 35 mais 99. A Sofia calculou desta maneira. Presta atenção como é que a Sofia pensou. Ela calculou 35 mais 95 mais 4. Esse foi o jeito que a Sofia pensou, ok? Já o Juan, ele pensou diferente. Ele pensou assim. 30 mais 100 mais 4. Aí agora eu tenho uma pergunta para vocês. Para o aluno do quarto ano que está ligadinho na nossa aula, nessa segunda-feira, e que já se antecipou e realizou os cálculos. A pergunta é a seguinte: quem chegou na resposta correta? A Sofia ou o Juan? E eu vou esperar o chat falar comigo, porque o chat tá devagar nessa segunda-feira, tô achando que essa galera do quarto ano tá com frio, ninguém tá participando aqui da aula, aí não dá porque eu não vou fazer a aula sozinha, né? Eu preciso de vocês. Então, me responda, Sofia ou Juan? Quem chegou na resposta correta? E aí? E aí? Ó, vou dizer algumas respostas, tá? Maria Eduarda falou que foi a Sofia.
E aí, pessoal, Sofia ou Juan? Qual dos dois? Ô André, eu tô achando que a galera do quarto ano tá dormindo, sabia? Ninguém tá me respondendo. Não tá me respondendo, não. Tá todo mundo dormindo, sabia? O que eu faço? Sei. E aí, pessoal? Ó, Pedro Henrique já deu uma resposta diferente. Ele falou os dois. Será que é os dois? E como é que a gente descobre quem respondeu certo? Como é que a gente descobre? Realizando o cálculo, não é mesmo? Então, bora realizar esse cálculo junto comigo. Vem comigo, vem. Vamos fazer aqui primeiro da Sofia? A Sofia falou o seguinte: 35 mais 95 mais 4, ok? Foi assim que ela pensou. Então, vamos lá. 5 mais 5 é igual a 10. E 10 mais 4 é igual a 14. Sobe o 1 aqui. E depois, 3 mais 9, pessoal. 3 mais 9... Não, vou fazer diferente. Vou facilitar para vocês o quarto ano, ó. 9 mais o 1 primeiro. 9 mais o 1, 10. E 10 mais 3, e aí, 13. Bora anotar aqui. Olha o resultado. 134. Certo? Ó, o Arthur, da professora Nayara, falou que os dois acertaram. E o quarto C, da professora Natália, falou que os dois também acertaram. A gente só tem um jeito de descobrir. Vamos fazer aqui igual o do Juan também, certo? Então, eu vou fazer aqui no cantinho. Ó. O do Juan pensou o seguinte: 30 mais 100 mais 4, ok? Vou passar um traço aqui. Esse foi o jeito que o Juan pensou. Então, vamos lá. 0 mais 0 mais 4, 4. 3 mais 0, 3. E esse 1 eu vou descer. A primeira coisa que eu percebo é que o resultado dos dois, tanto da Sofia como do Juan, é a mesma coisa, né? 134. Só que o que eu não fiz ainda, que é o mais importante, foi resolver isso aqui, ó. 35 mais 99. Esse é o mais importante. Porque eu só vou saber se eles acertaram ou não se a resposta de 35 mais 99 for também 134. E no caso, sim, pessoal. 35 mais 99 é igual a 134. No caso, os dois acertaram, isso mesmo. Os dois chegaram na resposta certa, mesmo realizando operações diferentes, ok? É isso que a gente tem que pensar. Os dois acertaram, mas realizaram operações diferentes. Vamos ver isso de uma outra maneira? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, vou mudar a telinha aqui. Olha aqui as operações aparecendo de novo. Essa primeira foi o que a Sofia pensou. 35 mais 95 mais 4. Essa aqui do lado foi o jeito que o Juan pensou. 30 mais 100 mais 4. Essas duas operações, elas são operações equivalentes. Elas têm uma relação de igualdade. E por que elas têm uma relação de igualdade? Por que elas são equivalentes? Porque o resultado das duas operações é o mesmo. 134. Já que o resultado das duas operações é o mesmíssimo, então sim, elas têm uma relação de igualdade, elas são equivalentes. Certo? E aí, vamos dar uma lidinha aqui nesse textinho aqui embaixo. Uma igualdade é equivalente a outra quando possuem o mesmo resultado, que é o que a gente acabou de ver, certo? Vou avançar um pouquinho mais, vamos lá, mais um passinho aqui. Opa, tem muitos números, professora, vamos com calma, porque a gente precisa entender tudo. Então, bora lá. Uma igualdade é equivalente a outra quando possuem o mesmo resultado. Foi isso que a gente acabou de ver, certo? Então, dá uma olhada nessas duas equações.
Temos aqui 20 mais 60. Aqui está dizendo que é igual a 50 mais 30. Então, vamos lá, vou repetir. 20 mais 60 é igual, ou eu posso dizer é equivalente a 50 mais 30. E por que elas são equivalentes, pessoal? Porque possuem o mesmo resultado, que no caso é 80. Certo? Então, essas duas operações são operações equivalentes. Agora, eu já entendi, Pro. Você está dizendo para mim que operações são equivalentes quando possuem o mesmo resultado. Certo? Você entendeu. Agora eu tenho uma pergunta. Mas e se eu somar, adicionar 10 em cada uma dessas operações? Ou se eu adicionar o mesmo número em cada uma dessas operações, elas continuam sendo equivalentes? Elas vão continuar iguais? Sim ou não? E aí? E aí? Pergunta pra gente pensar, hein? Mas vamos olhar na lousa, que a gente vai entender agora. Mas a professora Natália está arrasando hoje, nessa segunda-feira, e já disse pra mim que sim. E a professora Nayara trouxe a contribuição da Ana Júlia, que também disse sim. Então, bora olhar aqui na lousa. Vamos lá. Quando somamos aos membros das igualdades um mesmo valor, o resultado também permanece igual. Bora dar uma olhada nisso? Então, 20 mais 60 é igual a 50 mais 30. Porque essas duas equações têm como resultado 80, que a gente já viu, né? 80. Só que olha o que a gente fez embaixo. A gente acrescentou 10. Então, ficou assim. 20 mais 60 mais 10. Igual 50 mais 30 mais 10. Então, eu peguei essas duas operações e acrescentei 10. Como é que ficou? Continuou o mesmo resultado, pessoal. 90 nos dois. Então, sim, essas duas operações, elas continuam sendo operações equivalentes. Elas continuam tendo uma relação de igualdade, ok? Mesmo depois que eu acrescentei 10 em cada um dos membros. Certo? Elas continuaram as duas equivalentes, mesmo depois de acrescentar. Elas já eram equivalentes, né? 20 mais 60 e 50 mais 30. Elas já eram equivalentes. O que eu fiz? Acrescentei 10 em cada uma delas. E aí elas continuam sendo equivalentes. Certo? Tá, Pro, tô entendendo. Bora continuar, vem. Vamos lá. Opa, já me adiantei aqui. E aí eu trouxe a balança de novo. E aí a balança está desequilibrada, né? Então, ela não está equilibrada. E o que eu preciso fazer para deixar ela equilibrada? Eu tenho uma dica. Vem comigo que eu vou mostrar. Para deixar essa balança equilibrada, a gente deve ou somar ou subtrair valores até tornar essas duas partes da balança equilibradas. A Clara falou que a balança é amiga dela. Por quê, Clara? Porque a balança está desequilibrada? Só por isso, Clara? Não, Clara. Não, Clara. A balança vai ficar equilibrada no final, tá? Confia em mim. Vai ficar equilibrada. Não fique desequilibrada, hein? Então, vamos lá, pessoal. Então, eu tenho que ou subtrair, ou somar, né? Para tornar a balança, deixar ela equilibrada, quer dizer, deixar ela equivalente, né? Então, vocês percebam que aqui eu tenho 342 de um lado e tenho 121 do outro. E eu preciso deixar essa balança equilibrada. Então, eu preciso deixar ela com 342 dos dois lados ou com 121 dos dois lados. Elas precisam ficar equilibradas. Equilibradas, equivalente. É disso que eu estou falando. Então, dá uma olhada como é que eu fiz isso. Olha aqui. Nesse caso, eu somei o valor de 221, aqui, ó, nesse 100, ó, peguei esse 121 e somei mais 221, e aí eu deixei a minha balança, o quê? Equilibrada. Eu ganhei essa balança aqui, ó, equilibradíssima, de 342 dos dois lados.
Mas eu não quero 342, como é que eu posso fazer? Bora que eu vou mostrar um outro jeito aqui. Eu quero deixar equilibrada com 121, tá bom? Então, eu venho aqui nos 342 e vou subtrair 221. Vou tirar. E se eu tirar, eu vou ter aqui a nossa balança equilibradíssima com 121 dos dois lados. O que eu quero mostrar para vocês aqui com o desenho da balança? Que quando eu falo de equivalência, quando eu falo de igualdade, e quando eu mostro a balança desequilibrada e depois equilibrada, que tudo isso tem a ver. Quando eu tenho as igualdades com o mesmo resultado dos dois lados, é como se eu dissesse que a minha balança está equilibrada. Agora, quando um membro aqui dessa minha igualdade e um membro aqui dessa minha igualdade não está condizente, não tem o mesmo resultado, então minha balança está o quê? Desequilibrada. E para ser uma igualdade, precisa estar equilibrada. É disso que eu estou falando. Esse é o conceito de equivalência, esse é o conceito de igualdade que eu quero passar para vocês hoje. Certo? E aí? Olha, a Alice respondeu super certinho mesmo. Ela falou que para a balança ficar equilibrada, precisa de 221. Isso, que aí as duas vão ficar com 342. Muito bem, Alice. E aí, bora lá, vamos continuar. Dá uma olhadinha nessa. A igualdade entre duas operações ou mais, ela é equivalente quando os resultados possuem o mesmo valor. A gente já viu isso, né? Inclusive, aqui eu dou um outro exemplo para vocês, que é o seguinte. 10 mais 50 é igual a 150 e 90 mais 60 é igual a 150 também. Então, logo, a gente pode dizer que 100 mais 50 é equivalente a 90 mais 60. Por quê? Porque o resultado dessas duas equações é 150, certo? Mas agora, e se eu acrescentar 100 em ambas as operações? Eu vou pegar 100 e vou acrescentar. E aí vai ficar desse jeitinho aqui, olha aqui embaixo. 100 mais 50 mais 100. Olha aquele 100 que eu falei que eu ia acrescentar agora. Apareceu aqui. E 100 mais 50 mais 100 tem como resultado 250. Agora, dá uma olhada na outra operação. 90 mais 60 mais 100. Aqui está o 100 que eu acrescentei também. 90 mais 60 mais 100 também é igual a 250, certo? Logo, galerinha do quarto ano, eu posso dizer que 100 mais 50 mais 100 é equivalente a 90 mais 60 mais 100. Por quê? Porque essas duas equações têm como resultado 250, ok? Então, vamos lá. Para as equações terem relações de igualdade, para as equações serem equivalentes, elas precisam ter o mesmo resultado, certo? Se na hora de somar essas duas equações, o resultado for diferente, não, elas não têm relação de igualdade. Precisa os dois termos terem o mesmo resultado, ok? E mesmo que, vamos lá, elas têm igualdade, a gente já viu que elas têm igualdade. Mesmo se eu somar 10, ou 20, ou 30, dos dois lados, permanece igual, permanece em relação de igualdade. Certo, pessoal? Bora que tem mais. Vamos lá. E aí a gente tem desafio. Só que a gente só tem 5 minutos. Então a professora Aline vai fazer o primeiro desafio aqui com vocês e eu vou jogar o restante desse desafio aí para vocês fazerem em casa, certo? A gente vai ter que descobrir o elemento desconhecido. Agora sim a gente vai ter que dar uma o quê? De detetive. Agora é que a gente vai ter que descobrir. Bora, detetives da matemática do quarto ano. Vamos lá, letra A. 46 mais 93 está dizendo que é igual a 55 mais um número que ele não me dá. Ele não me dá esse número.
mas ele diz que essas operações têm como resultado 139. O que será que eu posso fazer para descobrir o elemento desconhecido, hein, pessoal? Vou dar uma dica. Eu vou pegar esse meu resultado aqui, esse 139, e eu vou usar a operação inversa. Eu vou subtrair o 55. Vamos ver se vai dar certo isso? Então, bora lá. 139 menos, porque é a operação inversa, 55. Vamos lá. 9 menos 5, pessoal. 9 menos 5, 4. E 3, dá para tirar 5? Acho que não, 3 é menor, né? E se 3 é menor, eu, peguei emprestado e ele zerou. Então, agora eu tenho 13 para tirar 5, pessoal. 13 tiro 5 é igual a 8. Então, 84. Pronto, descobri. Vou colocar aqui. Mas aí eu quero dar uma dica para o aluno do quarto ano aí. Deixa eu só apagar essa minha rabisqueira toda, porque confunde vocês, né? Vamos lá. Aluno do quarto ano, vou dar uma dica. Beleza, você fez a operação inversa, você chegou no resultado e você acha que esse resultado está certo. O que eu indico que você faça? Some esse primeiro termo, 46 mais 93, vê se dá 139 e depois se certifica tirando a prova real e soma também os 55 mais o 84 para ver se os dois termos têm como resultado o número 139. E se tiver o número 139, pronto, você encontrou as duas operações com relação de igualdade, ok? Vou pedir para o oráculo deixar mais um pouquinho na tela. Vem cá, oráculo, isso. Porque eu quero todo mundo copiando essas operações, porque eu quero ver vocês realizando o nosso desafio dos detetives da matemática em casa, ok? Isso, copiem. Não precisa resolver agora, resolvam com calma, ok? Isso. Copiou, copiou? 1, 2, 3, foi! E aí, para a gente encerrando, o que rolou hoje, hein, professora Aline? Rolou a compreensão das relações de igualdade. Hoje também trabalhamos com as relações de igualdade ao somar um termo em uma equação. E também fizemos a leitura e a interpretação do enunciado. Mas o aluno do quarto ano, tá, eu copiei a questão da professora, o desafio, coloquei no meu caderno, realizei no meu caderno. O que eu faço agora? Para onde eu mando? Pronto. A Alininha do meu coração. Manda para a Alininha. Isso! Mostra aí, Andrei, para onde que eles mandam? Aê! Manda para a Alininha. E aproveita, coloca a nossa hashtag, que é a hashtag Detetives do CMSP, ok? Quero ver todas as respostas de vocês, hein? Quero só ver se vocês estão entendendo tudo sobre igualdade, sobre equivalência e sobre balanças desequilibradas, hein? Professores, habilidade na telinha, hein? A habilidade de hoje, EF04, MA14 e EF04, MA15. As duas habilidades falando de relações de igualdade e para descobrir os números desconhecidos em uma equação. E aí eu venho agora com uma sugestão de atividade que, claro, é facultativa. Se você quiser realizar, se o professor de sala de aula pedir para você realizar, tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, tá? Está no EMAI do volume 2 e é a atividade 17.1. Se o professor da sala de aula disser não precisa fazer, então não faça, ok? Quem manda lá na sala de aula é o seu professor, fechou? E aí, para a gente ir finalizando, aqui a nossa avaliação. Você pode avaliar a nossa aula ou pelo QR Code ou pelo link da telinha. Eu espero que vocês tenham gostado demais da nossa aula de hoje, porque eu amei voltar das férias de vocês e não minha, aqui no quarto ano.
Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês amanhã. Beijão. Tchau, tchau.